Olá! Como todos já sabem, nós estamos vivendo dias muito desafiadores por conta dessa pandemia, por conta desse confinamento e quarentena que estamos vivendo juntos. Para isso eu quero fazer uma convocação. A primeira convocação é nós aderirmos uma campanha que a IPI do Brasil já lançou logo no início da quarentena, mas muitas outras igrejas também têm tido essa iniciativa de, ao meio-dia, orarmos a Deus. Todos, em família. Muitos já assentados à mesa para o almoço, um pouquinho antes do almoço, se juntarem em oração e clamar a Deus. Então, nós estamos utilizando uma frase para essa campanha da oração ao meio-dia, que já foi lançado em outras igrejas. O título é Todo dia, meio-dia. Todo dia, meio-dia, orando a Deus em unidade, como igreja, nos levantando em oração. Pelo que nós vamos orar? Orar para que Deus nos livre dessa doença, desse vírus. Orar para que Deus fortaleça a nossa família, os nossos amigos, nas emoções, nos relacionamentos, nas finanças, nos ajude, nos supra as necessidades. Orarmos pelas autoridades do nosso país, para que todos tenham a clareza das melhores decisões e que o Senhor possa intervir no planeta por meio dessas autoridades. Também orar para que Deus nos mostre as oportunidades como igreja para testemunharmos, para abençoarmos, para sermos generosos uns com os outros. Então, para que Deus nos fortaleça no testemunho do amor de Jesus para todas as pessoas. Todo dia, meio-dia. Mas também quero lançar aqui uma convocação. A nossa Igreja Nacional, a IPI do Brasil, a nossa denominação, lançou uma campanha nacional de jejum, que vai acontecer dos dias 12 a 19 de abril. Então, o nosso pedido é que você também jejue. Lá, nesse período, você vai consagrar sua vida, consagrar esse tempo, também ter um tempo de busca a Deus. A Igreja Nacional lançou uma cartilha, um documento bem simples, trazendo todas as orientações. Nós colocaremos no nosso mural de avisos, tá? E aí você vai lá, baixa esse PDF no seu celular, lê todas as orientações para que você possa então também jejuar, orarmos e jejuarmos. Então, só relembrando, são dois convites, duas convocações. Primeiro é todo dia, meio-dia, orando, unidos, todos, numa só voz, no Brasil todo. Todo dia, meio-dia, orando e buscando a Deus. E o segundo desafio é essa convocação da IPI do Brasil, de jejuarmos dos dias 12 a 19 de abril. Será uma semana de jejum nacional, jejum e oração nacional. Tá bom? Então, segue aí as orientações no mural de avisos, fica atento, vamos buscar juntos ao nosso Deus.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma celebração online da IPI Estreito. Eu quero desejar uma feliz Páscoa, um ótimo domingo da ressurreição. Nós estamos aqui para celebrar um Jesus que é vivo, um Jesus que ressuscitou, mas um Jesus que não somente é vivo, mas também nos dá vida e nos ressuscita juntamente com Ele. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado, porque nós podemos, como IPI Estreito, estarmos reunidos em Teu nome, reunidos na certeza de que estamos e que somos um só, num só Espírito, no Teu Espírito, o Espírito que nos ressuscita para uma nova vida. Obrigado porque nós sabemos que mesmo distantes uns dos outros, nós sabemos que estamos unidos e juntos nesse mesmo Espírito. Que nessa noite o Senhor venha nos inspirar, que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé nessa ideia e nessa consciência de que nós estamos no Senhor nesse momento. Vem por meio do Teu Espírito Santo sobre nós e renova-nos, ó Deus, pelo louvor, pela palavra e pela oração. E, ó Deus, nós estamos aqui por causa do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos entoar essa canção, uma canção que fala disso, fala dessa luz que é Jesus, fala desse Deus que vem até nós, esse Deus que é a luz e que ilumina todos os homens. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. A terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sim, Deus, nós estamos, ó Pai, diante do Senhor, prostrados. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados na cruz, porque não fomos nós que
que morremos naquela cruz, porque o nosso sacrifício não serviria de nada, ó Deus, porque somos pecadores. Mas o Cordeiro perfeito, o Cordeiro Santo, que é Jesus, ele morreu lá naquela cruz por nós e pagou pelos nossos pecados. E, ó Deus, nós somos eternamente gratos. Nós te louvamos por essa verdade, ó Pai, e reconhecemos essa verdade, ó Deus. E nós, ó Pai, nos prostramos e te adoramos na beleza da tua santidade, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você para inspirar esse momento de louvor, esse momento de adoração. Esse texto se passa lá em Mateus capítulo 28, versículos 1 até o versículo 10. A Palavra de Deus diz assim, acompanhe a leitura do texto. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve, e os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Amém. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus caminha entre nós, os seus discípulos. Jesus, ele nos chama agora a anunciar essa verdade a todas as pessoas, aos demais, àqueles que ele já escolheu, que ele está vivo, que ele ressuscitou. E a nossa resposta deve ser como dessas mulheres, se prostrar diante de Jesus e adorá-lo. Vamos adorá-lo? Amém? Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgir, a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu, nosso Deus é
é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu, a morte venceu, nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Oh, Pai, Tu és poderoso, Senhor. Tu és um Deus grande. Tu és um Deus que realiza grandes coisas na nossa vida. Obrigado porque o Senhor venceu a morte. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor venceu a morte, contigo nós vencemos também. E nós podemos vencer em seu nome, no teu nome que é poderoso. Obrigado porque o Senhor é um Deus conosco, um Deus presente. Obrigado porque o Senhor vem até nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor se derrama em nós. E, ó Pai, dentro dessa verdade nós nos prostramos diante, ó Deus, ante a Tua cruz, ante, ó Pai, tamanho amor. Aleluia. Adore ao Senhor agora na sua casa. Coloca a tua gratidão, ore a Ele. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és meu guia, meu
tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu nos deu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho se abriu, tudo consumado está. O céu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Obrigado, Pai, porque foi lá naquela cruz que o Senhor demonstrou esse amor, o verdadeiro amor, o amor que transforma. E é diante, ó Deus, de tamanho amor, é diante dessa cruz, dessa expressão maior deste amor que nós nos prostramos, nós nos quebrantamos. E ó Deus, que o Senhor nos faça, Pai, ser esse amor vivo e verdadeiro nesse mundo em que nós vivemos. Amém e amém. Queridos, eu quero primeiramente trazer uma palavra de gratidão muito especial a você que tem contribuído com o trabalho da IPI Estreito. Nós, como igreja, temos sido extremamente desafiadas agora a sermos realmente o braço estendido de Deus a muitas pessoas que estão passando dificuldades por conta do coronavírus. E a mesa diaconal da IPI Estreito iniciou uma campanha de doação de alimentos, doação e distribuição de produtos de higiene pessoal para a prevenção do Covid-19. E eu estou muito feliz porque nós temos visto um coração generoso da igreja e de pessoas de fora da igreja que têm participado dessa campanha. Nós já distribuímos dezenas de cestas básicas e produtos de higiene pessoal a muitas famílias, muitas pessoas. E muitas pessoas têm ficado agradecidas. Esta semana ainda liguei para um amigo muito especial, preocupado se ele precisava de alguma coisa. Uma pessoa que não é da igreja, mas que eu fiquei incomodado e pensando nele por conta da profissão dele, ele está parado. E fiz isso, oferecendo ajuda. Talvez você possa fazer isso também, perceber ao seu redor pessoas que realmente estão precisando. Aí você pode entrar em contato com a Sara e toda a diretoria da mesa diaconal para que eles possam ajudar você a ajudar outros. Porque a diaconia, ela é exercida por toda a igreja, por todos os discípulos. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? É como se Jesus estivesse dizendo, eu vim
para exercer a diaconia, eu não vim para ser servido. Então, você também é chamado a esse trabalho, tá bom? Então, a nossa gratidão a todos aqueles que têm sido generosos e feito as suas ofertas para a manutenção da obra de Deus aqui nesse lugar, tá? A nossa igreja tem compromissos com obreiros, pastores, nós mantemos missionários em lugares difíceis desse mundo. Inclusive, um dos nossos missionários, ele estava testemunhando por WhatsApp a ajuda que eles estão oferecendo aos refugiados nesse tempo de coronavírus. Então, quando você oferta, dá o seu dízimo, a sua oferta, tudo isso é revertido para a obra missionária. E tudo que a IPI do Estreito faz é para a missão, tá bom? Então eu quero continuar te dando essa oportunidade. Está aí na tela os meios pelos quais você pode, nesse momento, fazer a sua oferta. E a palavra de Deus diz, por meio do apóstolo Paulo, ele diz assim, cada um, lá em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, que você dê com alegria. E quando nós repartimos o pão entre nós com alegria, e aí acontece aqui o que ele continua dizendo no versículo 12, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Quando nós fazemos essa distribuição a partir daquilo que cada um tem dado generosamente para a distribuição dos necessitados, o que acontece é que as pessoas louvam a Deus, as pessoas agradecem a Deus por tudo isso que está acontecendo. Então essa é a minha palavra de gratidão. Vamos orar agradecendo. Obrigado, Senhor, por tantas pessoas que têm oferecido ajuda, ó Deus, ofertado generosamente para a ajuda de outras pessoas, para a manutenção da missão da Tua igreja neste lugar e em outros lugares. Nós te louvamos, ó Deus, e consagramos esses recursos. Agradecemos pelo que o Senhor tem feito por meio do Teu povo, por meio dos discípulos de Jesus Cristo. Ó Pai, e oramos também por aqueles que não têm podido dar. Ó Deus, que o Senhor possa agora restaurá-los nas suas finanças, abrindo portas, ó Deus, e suprindo todas as necessidades. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma outra coisa que eu queria te desafiar, a IPI do Brasil, ela lançou uma campanha de jejum e oração. Tá? Nós vamos colocar aí as informações para você se munir de todos os detalhes dessa campanha de jejum e oração. Mas especificamente, os líderes e isso é aberto para toda a igreja, mas eu quero convocar toda a liderança para que esteja junto nessa campanha de jejum e oração que a IPI do Brasil está lançando. Inclusive, já lançou uma cartilha, tá? Isso tudo em PDF, você pode ler pelo seu celular, com todas as orientações. Então eu quero lançar essa convocação ao povo de Deus para o jejum e a oração. Uma outra coisa é que, só reforçando, as nossas lives de oração e louvor têm acontecido às segundas, quartas e sextas, às 20 horas, pelo Instagram da IPI Estreito. Se você não nos segue lá no Instagram, então vai lá com o teu celular e clica lá a seguir para que você receba as notificações dessas lives. Tem sido muito abençoadoras, as crianças têm sido envolvidas nesse tempo, então não deixe de participar dessas lives. Lembrando também que nós temos, como equipe pastoral e conselho da igreja, estado à disposição para atender você online, para um aconselhamento, para uma oração, tá bom? Então pode nos procurar, nós estamos à disposição. Você entra em contato com a nossa secretária pelo celular da igreja, que está aí disponível também para você anotar, e marque um horário para que a gente possa te atender, tá bom? E se você participa de um PG, de um GD, continua firme, tá? Coloca na tua agenda. Líderes, se comuniquem aí entre vocês para que vocês mantenham esse tempo juntos de comunhão, edificação e de oração. E se você não participa de um pequeno grupo ou de um grupo discipulado e gostaria de participar, também entre em contato. Isso tem acontecido por meio de plataformas digitais, tem sido, apesar da distância, sido muito abençoador, tá? Vamos
nos manter em movimento, mas em movimento em direção a Jesus. Aproveite bem o seu tempo. Organize o seu horário para que você não fique aí só sentado no sofá em tempo de quarentena, assistindo noticiários, filmes, mas que você tenha tempo também com a sua família devocional, culto doméstico, culto com a igreja por meio dos pequenos grupos, que você leia um bom livro, que você leia a palavra de Deus, que você tire tempo para a oração, tá bom? Então, são esses os avisos, as notas que eu queria que você tivesse agora. Deus te abençoe. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre a cruz. O tema desse mês é cruciforme. Ela traz a ideia de vivermos a nossa vida nesse estilo de vida, no formato da cruz. A cruz ela traz duas dimensões, né? Tanto a vertical quanto a horizontal. Então a cruz ela nos remete a essa verticalidade como estilo de vida, assim como essa horizontalidade nesse estilo de vida. Preciso lembrar que a cruz, antigamente, nos tempos bíblicos, ela era sinônimo de um final de vida trágico, de algo extremamente vergonhoso, de uma culpa, de uma maldição sobre alguém. Mas a partir de Cristo, ela passa a ter um novo significado. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Jesus, naquela cruz, ele traz um novo significado para esse símbolo da cruz. E ela passa a nos inspirar a olhar para a cruz, a olhar para ela mesma e nos lembrar do como nós devemos viver. Então, cruciforme, esse tema, essa série de mensagens tem como esse objetivo. Pensarmos e meditarmos acerca do impacto da cruz nas nossas vidas. Vivemos a vida no formato da cruz. E eu quero continuar hoje, nesta série, trazendo para você um outro aspecto nesse estilo de vida que é a verticalidade da cruz. Tá bom? E eu quero ler com você um texto bíblico que está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Que palavra, né? Que texto lindo. Isso é um hino. Paulo ele escreve numa forma de hino, poesia, uma confissão de fé acerca de quem é Jesus, da sua missão. E eu quero trazer a partir dessa palavra algumas considerações. A primeira consideração é que essa cruz é a revelação do amor de Deus. É a revelação visível do amor de Deus. O texto diz, aí no versículo 15, ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Jesus ele fez muitas coisas no seu ministério terreno. Jesus ele
recebeu o Espírito ali no batismo com João Batista. Na sequência, ele já realiza sinais, maravilhas para que as pessoas cresçam e elas passam então a crer. Jesus, ele convida, ele chama discípulos a segui-lo. Jesus, ele revela a sua natureza por meio de diversas ações. Ele toca em leprosos, ou seja, eram pessoas consideradas imundas por causa da sua doença. Ele não se afasta, ele toca nessas pessoas e cura essas pessoas. Jesus, ele perdoa pecados terríveis. Jesus, ele estende a mão àquelas pessoas necessitadas. Mas Jesus poderia ter feito tudo isso se não tivesse morrido na cruz por nós. Ele não teria feito o que deveria realmente ter feito. A missão central de Jesus consistia não só realizar todos esses milagres, mas a missão central de Jesus era morrer na cruz. E morrer na cruz por nós, por mim e por você. Portanto, quando a palavra de Deus diz que Jesus é a revelação visível do Deus invisível, diz que esse texto quer também nos mostrar que aquela cruz, o que Jesus fez na cruz por nós, revela o caráter de Deus, que é o amor. A cruz é a revelação do amor de Deus. O amor visível de Deus é revelado e expresso por meio de Jesus lá naquela cruz. E é somente por meio dele, por meio disso que nós compreendemos quem Deus é e o que Deus faz. Muitas pessoas procuram de várias formas saber como Deus é, como Deus se manifesta. Mas Deus não apenas diz que nos ama, Deus prova o seu amor por nós. Veja o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Deus nos mostrou, lá naquela cruz, nos mostrou o quanto nos ama. Deus não é um Deus só de palavra, Deus é um Deus de atitude. E Deus, ele realizou algo que ninguém poderia fazer, a maior expressão do amor dele, lá naquela cruz. Uma segunda consideração que eu quero trazer para você é que nessa revelação do amor, o sofrimento de Jesus é uma identificação conosco. Ou seja, lá naquela cruz ele se identifica com o nosso sofrimento. Lá no versículo 20, há apenas uma frase dizendo assim: nos trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. Por meio da morte do seu Filho na cruz. A cruz, ela desfaz a caricatura de um Deus lá distante, um Deus indiferente ao sofrimento humano. Mas a cruz, ela nos identifica e revela, através do sofrimento de Jesus, que ele se identifica com o nosso sofrimento. Sabe o que significa? Significa que quando uma pessoa que agora, nesse momento, está lá num hospital, sofrendo por conta de uma enfermidade, sofrendo por conta, talvez, desse vírus, Covid-19, que traz um grande sofrimento na parte respiratória, a ponto das pessoas que já estão num grau avançado estarem num respirador. Jesus conhece o sofrimento dessa pessoa. Talvez de uma pessoa que perdeu um ente querido, um amigo, um parente falecido e chora o luto da perda dessa pessoa. Jesus se identifica com você. Se identifica porque Jesus chorou
pela morte do seu amigo Lázaro. Ele sabe o que significa a morte e o sofrimento de um ser humano. Jesus, ele se compadece de um pai que se ajoelha e se prostra diante dele, como Jairo, que tem a sua filha à beira da morte e, de fato, ela morre. E ele se compadece desse pai, que chora a morte da sua filha e o sofrimento da sua filha. Jesus, ele se compadece do sofrimento humano, porque ele se identifica, ele sofre, ele sofreu, assim como você e como eu. Temos o nosso sofrimento, que é, infelizmente, por causa do pecado, que faz parte da nossa existência humana. Jesus se identifica. Há uma frase de John Stott interessante, refletindo sobre esse caráter do Deus que sofre. Ele disse o seguinte: eu jamais conseguiria crer em um Deus que não fosse a cruz. No mundo real, de dor, como alguém poderia cultuar um Deus imune a ela? Um Deus que é imune ao sofrimento humano, um Deus que não sofre também. Esse caráter de Deus, do Deus que sofre, é algo completamente novo. Nenhuma religião desse mundo revela um Deus que sofre. Jesus, ele não somente sofre lá em cima, sentado no trono, como você quando assiste um filme ou uma reportagem na TV e se emociona, não. Jesus é o Deus que desce até aqui e sofre a mesma dor que você e eu sofremos. Nada do que posso viver, sentir e experimentar é indiferente ao coração de Deus. Nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhuma tristeza, sofrimento ou estresse é indiferente ao nosso Deus. Amém? Uma terceira e última consideração que eu quero trazer para você é que a cruz, ela é a expressão da reconciliação desse Deus para conosco. Veja que a palavra que nós lemos diz no versículo 20. Portanto, por meio dele, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Que coisa maravilhosa! Deus, ele reconcilia o universo consigo. Ele traz de volta todo o universo para si mesmo. Isso é maravilhoso. Isso significa que não foi uma atitude minha que me levou até Deus. Não foi uma atitude religiosa minha, não foi um esforço meu que me levou até Jesus, que me deu a graça de experimentar a presença dele e as bênçãos dele e o fôlego da vida e essa paz da reconciliação que hoje habita no meu coração. Isso foi uma atitude totalmente dele para conosco. Essa é a expressão da verticalidade da cruz. Deus, ele vem até nós. Deus, ele, como que numa decisão unilateral, somente dele, ele resolve vir até nós. Resolve se identificar conosco. Sofrer a nossa morte. E, por causa disso, nos reconciliar com Deus. Pagar o preço do nosso pecado naquela cruz por meio da morte dele. A cruz é a manifestação, então, do que Cristo fez por nós. Enquanto a religiosidade, no sentido ruim dessa expressão, é a nossa tentativa de fazermos para Deus algo que possa aplacar a ira de Deus contra o nosso pecado. A religiosidade, ou seja, essa tentativa do ser humano de se religar a Deus, ela é alimentada muitas vezes pela culpa. E a culpa é inerente ao ser humano, porque nós somos pecadores. Nós erramos o alvo em diversos momentos da nossa vida. E por causa disso, nós sentimos a culpa. Muitas vezes, nós praticamos boas ações, tentando aliviar a nossa consciência, mas muitas vezes de nada adianta com relação à culpa. O que foi aquela passagem bíblica
da Torre de Babel, quando as pessoas, a humanidade naquele momento tentou construir uma torre que chegasse até perto de Deus. E por causa daquilo, eles queriam escrever o nome deles na história. Como que numa tentativa de se chegar a Deus. Ou seja, o que é religiosidade? É essa tentativa do ser humano de se religar a Deus com seus próprios méritos. E o que é a cruz? A cruz é a mensagem de que nós não podemos nos religar a Deus por causa do nosso pecado, mas Ele pode vir até nós por causa do amor dEle. Vir até nós e estender a mão dEle. Jesus é a mão estendida de Deus a todo ser humano. Amém? Há uma frase interessante do Brennan Manning, ele diz assim: se achamos que podemos fazer algo para que Deus nos ame mais, estamos rejeitando a mensagem da cruz. Portanto, a cruz é a mensagem de que nós não podemos fazer nada, não poderíamos ter feito nada para nos reconciliar com Deus. Somente a cruz, ou seja, a ação de Deus vindo até nós e morrendo naquela cruz por nós, pode de fato nos reconciliar, nos trazer a verdadeira paz. Não deixe a sua religiosidade dizer que você precisa fazer algo para Deus, em troca de alguma coisa. Com Deus não tem barganha. Não deixe o seu sentimento de culpa alimentar a sua necessidade de autossacrifício. Nós ouvimos muito: você precisa fazer isso, ou muitas vezes nós dizemos para nós mesmos: eu tenho que fazer tal coisa. Muitas vezes para tentar abrir o céu. A religiosidade muitas vezes pode aliviar a nossa consciência, mas não cura a nossa culpa. Só o sangue de Jesus pode curar a nossa culpa. Somente a cruz nos reconcilia com Deus. Amém? Nós vamos agora participar de um momento muito especial, que é a Santa Ceia. E aí você deve estar assim, se perguntando: meu Deus, como é que vai ser esse momento tão diferente? Porque isso é algo inédito, pelo menos para a minha vida, e eu penso que talvez para todos nós que estamos participando deste momento. Mas o desafio agora é realmente fazer valer aquilo que nós cremos acerca da Santa Ceia. Porque nós não cremos, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente, não crê que há algum poder sobrenatural nos elementos, no pão e no cálice, que é oferecido lá no templo. Não, nem muito menos que é ali feito por um pastor. Não é somente essa questão. É dado, claro, a nós, pastores, a responsabilidade de administrar esse ato, esse momento. Mas nós cremos, e essa é uma premissa muito importante da nossa fé, nós cremos na presença real de Jesus no ato da Santa Ceia, no ato dessa comunhão, de nós partirmos o pão e bebermos do cálice, sempre nos lembrando da obra dele naquela cruz, da morte, da ressurreição dele e do que significa isso. Ele diz sempre: façam isso em memória de mim. E eu quero trazer para inspirar o nosso coração nesse momento uma passagem que se sucedeu no dia da ressurreição. Jesus, ele ressuscitou, mas nesse período houve algo interessante. 2 discípulos, eles foram embora de Jerusalém, muito tristes, muito decepcionados, e no caminho entre Jerusalém a Emaús, Jesus os encontra no caminho e tem um diálogo e tem uma comunhão restauradora com eles. Olha o que diz o texto lá em Lucas capítulo 24, a partir dos versículos 25 em diante. Tá? Então, Jesus os encontra, começa a conversar com eles, pergunta por que eles estão tristes, e aí Jesus diz: então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então entrou para ficar com eles,
E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Esse é o momento em que nós partimos o pão, comemos dele e tomamos do cálice. E a minha expectativa é que o Senhor possa abrir os meus olhos. E também que você tenha essa experiência, abrir os seus olhos, olhos espirituais, para que você perceba Jesus na sua vida, na sua existência, para que você reconheça o Jesus que é vivo, que é ressurreto, que habita em nós, o Jesus que continua caminhando conosco, continua nos restaurando. Talvez você vai participar desta Santa Ceia com seu coração aflito, ansioso, entristecido. Talvez você vá participar desse momento com o coração alegre e grato. Não importa. Importa que Jesus está aqui conosco, está nesse ato. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Se você puder segurar os elementos, o pão. Eu tenho aqui um pão asmo, pão sem fermento. Eu tenho aqui o cálice. Segure os elementos, distribua agora entre os seus familiares, dê aos seus filhos, à sua esposa, as pessoas que estão aí reunidas com você. Com um coração reverente a Deus, vamos orar, consagrando os elementos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. Obrigado porque naquela cruz o Senhor revelou o teu amor, não só com palavras, mas com atitudes, assim como o Senhor espera de nós. Pedimos perdão, ó Pai, porque como teus discípulos e teus seguidores, muitas vezes nós não seguimos esse mesmo caminho e não amamos com esse mesmo amor uns aos outros. Perdoa, Pai. Restaura-nos, ó Deus, a nossa comunhão contigo. Obrigado porque, por meio do teu sangue e por meio do teu corpo partido em favor de nós, o Senhor nos reconcilia novamente e nos refaz de novo. Obrigado, ó Pai, por esse momento. Nós consagramos agora, ó Deus, estes elementos, não só esses que estão na minha mão, mas os que estão agora nas mãos de cada discípulo do Senhor, reunido nas casas. Nós consagramos o pão, consagramos o cálice e o tomamos em memória de Ti e para a honra e glória do Teu nome. Amém. A palavra de Deus diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Sempre que vocês comerem do pão, façam isso em memória de mim. Após haver ceado, comido o pão, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Sempre que vocês comerem do pão e beberem do cálice, façam isso em memória de mim, até que eu venha. Amém? Vamos comer do pão, sirvam uns aos outros e vamos participar deste momento, para a glória de Deus. Comamos do pão. Bebamos do cálice. Quero te convidar agora
a entoar uma canção para nós encerrarmos. Após a canção, nós vamos impetrar a bênção. Cante comigo. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Senhor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Sim, Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos atraiu por meio dessa cruz. Obrigado porque gentilmente o Senhor nos convida e nos chama a seguir o teu caminho, o caminho da cruz. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos convida, ó Deus, a experimentar essa relação dessa verticalidade. Ó Deus, o Senhor vem até nós e porque o Senhor vem até nós, nós podemos ir até Deus o Pai, por meio desse novo e vivo caminho que
que o Senhor abriu para nós por meio do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos abre essa possibilidade de te conhecer, essa possibilidade de te reconhecer com os nossos olhos abertos espiritualmente. Ó Deus, obrigado porque podemos olhar em Jesus e ver o Pai. Obrigado porque podemos olhar para Jesus e segui-lo e imitá-lo. Que seja assim, ó Deus. Restaura a nossa comunhão contigo. Ó Deus, restaura a nossa comunhão entre irmãos, com os nossos familiares. Ó Deus, e que o Senhor possa suprir, ó Deus, a nossa comunhão. Ó Deus, nesse uns aos outros, mesmo à distância. Que o Senhor possa, ó Pai, suprir a falta que temos sentido uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agora também orar pelos motivos de oração. Se você tem um motivo especial de oração, coloque agora diante de Deus. Coloque diante do Senhor. Senhor, receba agora, Pai, cada motivo de oração. Receba, ó Deus, cada pedido, ó Deus, que está sendo colocado diante do Senhor. Eu quero orar em favor, ó Pai, daqueles que necessitam de um toque especial, de cura física, Pai. Ó Deus, aqueles que estão enfermos nos hospitais, ó Deus, aqueles que estão enfermos nas casas, que o Senhor possa os curar. Eu oro também, ó Deus, pelos relacionamentos. Ó Pai, quantos agora estão encontrando dificuldade em se relacionar em família, nesse momento de quarentena, que o Senhor possa usar este momento para que as famílias sejam curadas e restauradas. Ó Pai, que o Senhor possa se assentar à mesa com essas pessoas, partir o pão e abrir os olhos delas para que elas te vejam. Deus, eu oro em favor daqueles que estão vivendo um momento difícil financeiro por conta dessa crise do Covid-19. Que o Senhor possa, ó Pai, também estender a tua mão a essas pessoas e suprir todas as necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e redentor do nosso Deus e Pai, que as consolações, que a presença e o poder do Espírito seja para com a sua vida nesse momento, seja para com a Igreja de Jesus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.